Vladimir Putin parece não conseguir se controlar. Vladimir Putin novamente ordenou que aeronaves russas invadissem o espaço aéreo da OTAN, algo que tem ocorrido com mais frequência nos últimos dias. Desta vez, não eram drones como na Polônia e Romênia. Vladimir Putin enviou caças. Isso mostra que a Rússia provoca confronto e aliados da OTAN respondem fortemente. Este é o último aviso a Vladimir Putin. Se outro caça russo sobrevoar a OTAN, será abatido. Putin passou dos limites. Vamos recuar um pouco. Em 19 de setembro, o The Guardian e outros veículos noticiaram que a Rússia enviou 3 caças Mikoyan Gurevich 31 sobre o Mar Báltico. Não foi um voo russo comum. Os caças não só contornaram o espaço aéreo da OTAN, mas também cruzaram a fronteira. Os 3 Mikoyan Gurevich 31 invadiram o espaço aéreo da Estônia pelo Golfo da Finlândia, sendo interceptados e guiados para fora do território pela OTAN. Os pilotos sabiam que não deveriam entrar sem permissão. A OTAN respondeu rapidamente, acionando caças que interceptaram os Mikoyan Gurevich 31 russos em 12 minutos após a detecção. Mas o dano já estava feito para Putin. Ele forçou uma interceptação da OTAN e enviou uma mensagem que a Rússia mantém. Podemos entrar no espaço aéreo da OTAN quando quisermos. A reação inicial às ações da Rússia foi forte, mas a OTAN não chegou a derrubar os jatos russos. A ex-primeira-ministra da Estônia e atual diplomata-chefe da União Europeia, Kaja Kallas, classificou a ação da Rússia como uma provocação extremamente perigosa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, repreendeu rapidamente a Rússia por suas ações, destacando que os jatos aumentam as tensões na região. Von der Leyen também afirmou que a União Europeia responderia a cada provocação com determinação, enquanto acrescentou que mais pressão sobre a Rússia está por vir. Putin pode estar enviando caças. Espera-se que a União Europeia responda com seu 19º pacote de sanções que deve pressionar bastante a economia de guerra da Rússia. Tudo isso é bom, mas condenação e novas sanções eram exatamente o que Putin esperava. Nenhuma dessas medidas será suficiente para impedi-lo de ultrapassar limites e testar fronteiras. Mas o que pode ser suficiente é algo que Putin não espera que a OTAN faça. Com a guerra na Ucrânia, caça russo é destruído ao entrar no espaço aéreo da OTAN. A Estônia já sinalizou que, se a Rússia repetir tais ações, caças da OTAN não terão misericórdia. Inicialmente, o país respondeu de forma contida. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Schachner, usou o X para responder diplomaticamente. Ao violar o espaço aéreo da Estônia, a Rússia compromete princípios essenciais à segurança dos membros da Organização das Nações Unidas, afirmou ele. Se um membro permanente do Conselho de Segurança comete tais ações, o próprio órgão deve lidar com isso. Disseram que Schachner está certo. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a maior ameaça à segurança global. Neste momento, a invasão da Ucrânia pela Rússia certamente desestabilizou toda a Europa. Vimos a Rússia se unir à Coreia do Norte, receber armas do Irã e fortalecer laços com a China, mudando o que seria uma invasão rápida e eficaz em um conflito global. Schachner faz a pergunta de muitos: como a Rússia segue no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, contrariando o que o órgão defende? Enquanto Schachner respondeu com cautela à incursão russa, o ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, fez um alerta mais incisivo. Vimos na sexta-feira que a OTAN está funcionando de forma muito eficiente. Se fosse necessário recorrer ao uso da força, também havia prontidão, segundo o Kiev Independent. Pevkur está dizendo, e essa é a nossa primeira dica de que a OTAN pode, em breve, começar a deixar de apenas interceptar jatos russos e guiá-los para longe. Pevkur entende o que Putin quer fazer. O ministro da Defesa da Estônia diz que o líder da Rússia quer esse tipo de incursão aérea para distrair a OTAN da luta na Ucrânia. No entanto, seu alerta tem um propósito, pois ele quer que Putin saiba que, se o líder da Rússia continuar forçando a sorte, o próximo Mikoyan Gurevich 31 pode acabar se tornando uma carcaça em chamas. Um sinal de que a Estônia, ou até a OTAN, cogita a resposta mais dura à próxima incursão russa vem da primeira-ministra Kristen Mikhail.
O Estonian World informa que Mikhail deu entrevista à televisão pública da Estônia para destacar como o país já possui regras de engajamento específicas em vigor caso Putin faça suas incursões. As regras definem os procedimentos para pilotos de caça da Estônia ao abaterem um jato russo, para que não haja dúvidas de que temos a capacidade de fazer o que for necessário em nosso espaço aéreo junto com nossos aliados da OTAN, Mikhail disse durante a entrevista. O primeiro-ministro da Estônia disse que pilotos do Mikoyan Gurevich, 31 russo, puderam sair do espaço aéreo estoniano antes da chegada dos caças da OTAN para escolta. Isso sugere que a OTAN identificou e conseguiu entrar em contato com o piloto, mas mesmo assim, esses pilotos ignoraram os avisos e continuaram sua missão. Mikhail afirmou diretamente que eles poderiam ter saído antes, quase como um aviso. A OTAN deu uma chance agora. Da próxima vez, vocês podem não ter tanta sorte. O aviso mais claro de que caças russos serão abatidos se violarem o espaço aéreo da OTAN veio de Marko Mikkelsen, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento da Estônia, se pronunciou logo após a incursão da Rússia. 17 segundos contra 12 minutos. Da próxima vez, vamos fazer isso, se é que você me entende. O que Mikkelsen quer dizer? A resposta será revelada depois no vídeo. Por ora, a Estônia segue os canais adequados após a última tentativa da Rússia de intimidar uma nação da OTAN. Em vez de agir imediatamente, a Estônia invocou o artigo 4 da OTAN após a incursão russa. O artigo foi invocado pela segunda vez em semanas, após a Polônia agir da mesma forma quando a Rússia enviou drones ao seu espaço aéreo em setembro. O artigo 4 pode ser visto como um passo antes do artigo 5, que exige resposta militar da OTAN, enquanto o artigo 4 não exige essa reação. O país que invoca basicamente pede uma reunião com outros membros da OTAN para discutir um plano de ação. E qual deve ser o próximo passo, depois que outra nação faz algo agressivo? Segundo o artigo 4, países membros podem levar questões de preocupação, especialmente de segurança, ao Conselho do Atlântico Norte, principal órgão decisório da OTAN. A Estônia agiu corretamente. Invocar o artigo 5 seria exagero, já que os caças russos não atacaram após serem confrontados pela OTAN. Não acionar o artigo 4 para iniciar um diálogo sobre a situação passaria uma mensagem errada para Putin. A inação mostraria ao líder da Rússia que a OTAN, ou pelo menos as nações da OTAN que ele está mirando com suas táticas provocativas, tem medo demais de fazer qualquer coisa que possa levar a uma escalada por parte da Rússia. Claro, isso simplesmente significaria que Putin continuaria a escalar até que algo ruim aconteça, o que a OTAN não quer. 23 de setembro. Também veremos o que o Kiev Post chama de reunião ministerial separada e arriscada do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a Ucrânia. Presumivelmente, essa reunião vai se concentrar em questões relacionadas exclusivamente à guerra na Ucrânia. Com a Rússia mantendo o envio de ativos aéreos ao espaço da OTAN, a questão será dirigida a um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O que você está fazendo? Teremos que esperar até 23 de setembro para ouvir a justificativa oficial da Rússia para enviar jatos ao espaço aéreo da Estônia, supondo que ela compareça à reunião. Mas é provável que a resposta da Rússia nesses casos seja sempre a mesma: negar repetidamente. Foi exatamente isso que ela fez após seus 3 Mikoyan Gurevich, 31, serem escoltados para fora do espaço aéreo da OTAN. A Euromaidan Press informa que o Ministério da Defesa da Rússia nega qualquer violação de fronteira em 19 de setembro. Se isso significa que a Rússia está tentando afirmar que seus MiGs nunca entraram no espaço aéreo da Estônia, ou que a Rússia é tão arrogante a ponto de decidir que aquele espaço aéreo pertence à Rússia de qualquer forma, não está claro. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, também, de forma hilária, foi ao X para fornecer as justificativas mais frágeis para o fato de MiG-31 terem sido enviados para qualquer lugar próximo da Estônia, em primeiro lugar. Em 19 de setembro, 3 caças russos Mikoyan Gurevich, 31, voaram da Carélia para um aeródromo em Kaliningrado. O ministério disse que as aeronaves seguiram a rota acordada e não violaram o espaço aéreo da Estônia, que discorda. Como os pilotos de caça da OTAN que escoltaram os russos de volta. Qualquer um que conhece a forma como a Rússia costuma reagir quando é pega em flagrante, de propósito ou não, já viu esse tipo de resposta antes.
A Estônia não vai cair nisso e por isso pede que o próximo caça russo que invadir o espaço aéreo da OTAN seja abatido. E a Estônia não está sozinha. O país mais impactado pelo ocorrido em 19 de setembro não é o único da OTAN que acha ser hora de usar armas mais pesadas. Sobre os testes de limites de Putin, a República Tcheca afirma que a Rússia deve aprender as consequências. O presidente da República Tcheca, Petr Pavel, afirma que o Ocidente deve reagir adequadamente às ações da Rússia, incluindo a possível derrubada de aeronaves russas, relata a Euromaidan Press. Pavel disse: violar o espaço aéreo ativa defesas e pode levar ao abate da aeronave. Ele afirmou que a Rússia agirá conforme permitirmos, o que é um claro reconhecimento do fato de que Putin vai continuar avançando até que a OTAN mostre a ele que sua sorte acabou. Se houver dúvidas sobre isso, Pavel contou que já questionou ministros russos sobre essa provocação antes. Sempre perguntava por que faziam isso, mesmo podendo causar conflito, disse Pavel. Qual a resposta da Rússia? Eles sempre respondiam: porque podemos. Isso mostra bem a mentalidade da Rússia. Para Pavel, essa atitude mostra que ele concorda com a Estônia sobre a necessidade de ações mais firmes diante das incursões aéreas russas. A política de apaziguamento não funciona mais. O que ocorreu recentemente na Polônia, Estônia e nos últimos 4 anos na Ucrânia nos afeta a todos, afirmou Pavel. Se não houver unidade, isso vai acontecer conosco. Essa é a mensagem, mesmo que velada. O presidente tcheco alerta colegas da OTAN que a Rússia ainda não acabou ao enviar ativos aéreos para o espaço aéreo da aliança. Provavelmente é só o começo, já que isso ocorreu 3 vezes em menos de 2 semanas. Como mencionamos anteriormente no vídeo, os MiG-31 que entraram no espaço aéreo da Estônia vieram logo após a Rússia ter violado o espaço aéreo da Polônia. A Polônia, também membro da OTAN, informou em 10 de setembro que a Rússia enviou 19 drones ao seu espaço aéreo, sendo necessário abater alguns. A Cable News Network afirma que oficiais de inteligência ainda divergem sobre ser um ataque russo deliberado, exatamente como Putin deseja. Veja mais sobre as ações da Rússia na Polônia e a resposta polonesa em nosso vídeo sobre o incidente. Poucos dias após aquele ataque de drones na Polônia, a Romênia relatou que drones russos violaram seu espaço aéreo. Um único drone foi rastreado perto da fronteira da Romênia com a Ucrânia, sugerindo possível incursão acidental da Rússia. Mas existe a possibilidade de que tenha sido deliberado, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, certamente parece acreditar que foi esse o caso. Segundo a British Broadcasting Corporation, Zelensky afirmou após o incidente na Romênia que a ação foi uma clara expansão da guerra pela Rússia. A Rússia segue agindo, mesmo após o ocorrido no espaço aéreo da Estônia. Em 22 de setembro, o Guardian informou que a OTAN enviou caças sobre o Mar Báltico. O alvo era um avião de reconhecimento russo Ilyushin 20M, que, como os Mikoyan Gurevich 31, ignorou tentativas de contato antes de ser escoltado para longe. Não se sabe se o avião espião invadiu o espaço aéreo da OTAN ou voava em área internacional sem aviso. Mas, de qualquer forma, esse foi mais um avião chegando perto demais para o conforto da Estônia, junto com seus vizinhos bálticos, Letônia e Lituânia. Isso está acontecendo muito frequentemente para ser coincidência. A entrada de aeronaves russas em espaços aéreos onde não deveriam estar se tornou um padrão. Putin testa limites da OTAN para saber até onde pode ir antes que pedidos da Estônia e República Tcheca se concretizem. Parece que o líder da Rússia só vai parar de ordenar essas violações quando uma aeronave russa for abatida. Se isso ocorrer, surge uma pergunta: o que acontece depois? Curiosamente, talvez já tenhamos a resposta. No início do vídeo, dissemos que explicaríamos o que Marko Mihkelson, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento da Estônia, quis dizer ao afirmar que da próxima vez seriam 17 segundos, não 12 minutos. Mihkelson estava se referindo a um incidente que ocorreu no final de novembro de 2015, quando um caça russo decidiu violar o espaço aéreo da Turquia. A Turquia, que é mais um aliado da OTAN, não perdeu tempo. A Turquia abateu o caça russo Su-20 apenas 17 segundos após detectá-lo, em vez de acionar aviões da OTAN para escoltá-lo para fora do seu espaço aéreo. O incidente ocorreu na fronteira entre Turquia e Síria, que mantinha relação militar antiga com a Rússia.
A Turquia avistou um Su-20 e 4 lançou um F-16. E foi isso, acabou para o caça russo. A British Broadcasting Corporation informa que um caça russo caiu em Jabal Turkmen, Síria, matando 2 pessoas. Mais tarde, a Rússia afirmou que a Turquia havia usado um míssil Arar durante o incidente. Um piloto e um fuzileiro naval que foram enviados em uma missão de resgate ao avião abatido também foram mortos. A British Broadcasting Corporation. O jornal se afirma que Putin reagiu rapidamente ao caso. Em 24 de novembro de 2015, o The Guardian relatou que o presidente russo acusou a Turquia de cumplicidade com terroristas. E ele alertou que o país sofreria consequências graves pelo que fez. A menção a terroristas sugere que o Su-20 e 4 da Rússia estava tão perigosamente próximo da fronteira da Turquia com a Síria como parte de uma missão russa, ou talvez síria, para lidar com rebeldes no país. Isso não importou para a Turquia. Ela viu um jato russo e agiu imediatamente, abatendo-o em apenas 17 segundos. Como pós-escrito ao incidente, as graves consequências prometidas por Putin nunca ocorreram. A Rússia enviou alguns sistemas S-400 para a Síria e cortou todos os contratos militares com a Turquia. Enviou um cruzador para a costa da Síria, mas, em resposta direta à Turquia, a Rússia praticamente não agiu. Em junho de 2016, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu desculpas e perdão pela destruição do caça russo. Ao manifestar condolências aos familiares dos pilotos mortos, o porta-voz de Erdogan confirmou a legitimidade do pedido de desculpas. Ainda assim, isso está longe das consequências graves que Putin prometeu. Lembre-se que o pedido de desculpas veio mais de 6 meses após o incidente. Os cínicos podem dizer que a Rússia negociou um pedido de desculpas público para salvar as aparências, pois não respondeu ao abate de seu caça pela Turquia com agressão semelhante. Esse incidente fornece contexto para o comentário de 17 segundos de Mikhailson e serve de precedente para um membro da OTAN abater um caça russo ao violar seu espaço aéreo. A dúvida agora é se o cenário se repetiria se Estônia e República Tcheca pedirem que a OTAN abata jatos que violem o espaço aéreo em 2025. É difícil afirmar. O Su-24 abatido pela Turquia era um jato russo no conflito sírio e ainda assim exigiu o envolvimento direto da Rússia. Esse conflito é bem diferente da guerra na Ucrânia. A Rússia queria manter a Síria como um estado fantoche, mas não estava tentando tomar o país. Com a Ucrânia, a Rússia está no meio de uma invasão em grande escala, projetada para tirar a soberania da Ucrânia. São 2 situações muito diferentes. Putin pode se sentir pressionado a responder à OTAN abatendo um jato russo sobre um estado báltico, indo além de ameaças verbais. A Rússia está mais fraca do que há 10 anos, especialmente após 3 anos e meio de guerra contra a Ucrânia. Putin pode estar apertando botões e testando limites. Será que ele deseja um conflito total com a OTAN antes de suas forças se recuperarem de uma guerra em curso? Há um alto custo para a Rússia. Qualquer membro da OTAN pode abater um jato russo se seu espaço aéreo for violado e considerar necessário. A resposta poderia citar o artigo 5 da OTAN. O abate ocorreria porque a Rússia envia ativos militares ao espaço aéreo de um país da OTAN. Isso é considerado agressão em território da OTAN? Provavelmente alguns membros diriam que sim. Por fim, há os Estados Unidos para Putin considerar. Em 21 de setembro, o Kiev Post noticiou que Donald Trump foi perguntado se os Estados Unidos da América ajudariam a Polônia e os estados bálticos. Se a Rússia continuar a escalar, a resposta de Trump foi direta e disse exatamente o que os aliados da OTAN querem ouvir do presidente dos Estados Unidos. Sim, eu ajudaria, disse Trump. Não gostamos disso, quando foi perguntado o que ele achava sobre os jatos russos entrarem no espaço aéreo da Estônia. Sem aviso, um golpe duro para Putin, que passou 2025 tentando reaproximar a Rússia dos Estados Unidos da América. Agora, Trump percebeu as táticas manipuladoras de Putin e se cansou dele falar uma coisa e fazer outra. Com essa declaração simples, os Estados Unidos afirmaram que ficarão ao lado de seus aliados da OTAN se a Rússia continuar pressionando. Isso faria Putin enfrentar o único inimigo que ele não quer para a Rússia. Mas, neste momento, Trump pode estar com outras coisas em mente, enquanto a Rússia testa limites na Europa. Os Estados Unidos e a Venezuela estão à beira de uma guerra enquanto as tensões explodem.
Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas escaladas aéreas da Rússia contra a OTAN.